A CPI está gerando um resultado de transparência, né? De você ter acesso a documentos, a depoimentos que são importantes para que o Brasil inteiro entenda como é que a gente chegou num quadro de pandemia descontrolada, né? Foi o que aconteceu com o Brasil. Então a CPI não condena ninguém, a CPI não vai prender ninguém, muito menos vai fazer impeachment. Não é isso que a CPI faz. E você olha para fora do Brasil, todos os países, a partir de maio, no mais tardar junho de 2020, pararam de falar de remédios e começaram a falar de vacinas. E correram atrás de vacinas. Para a política pública, eu não posso pensar um estudo. Eu gosto mais desse, eu quero fazer desse jeito. Eu tenho que ver aquilo que é mais sólido. Eu acho que esse é o grande erro. E pior, persistir no erro, teimar no erro. É incompreensível. Então, a gente tem erros em todas as esferas. Eu tive erros federais, estaduais e municipais. A gente tem que mensurar cada erro desse e tentar criar mecanismos para que não aconteça de novo. Será que todos os países relevantes do mundo decidiram deixar o seu povo morrer, decidiram prejudicar a sua economia porque não queriam usar um remédio ou porque não queriam testar um remédio? Não é verdade, é o contrário. Esses testes foram realizados justamente nesses países. Eles testaram muito rapidamente, testaram em grande volume e falaram, isso aqui não dá. Estou voltando aqui rapidinho para fazer a live com o senador Alessandro Vieira. Senador bravo na CPI. Vamos conversar com ele para saber como vamos com essa CPI. Vou falar com o senador Alessandro Vieira, que é um dos mais contundentes senadores da CPI da pandemia. Bravo, né? O senhor, muito bravo. Mas eu acho que eu não vou te chamar de senhor, não. Você vai ficar com raiva, porque você é tão mais novo que eu, vou chamar de você mesmo, pode? Claro, claro, fica à vontade. O que você está achando da CPI? Você acha que está resultando de acordo com a sua expectativa? A sua expectativa era essa mesmo? A CPI está gerando um resultado de transparência, né? De você ter acesso a documentos, a depoimentos que são importantes para que o Brasil inteiro entenda como é que a gente chegou num quadro de pandemia descontrolada, né? Foi o que aconteceu com o Brasil. Claro que a gente tem que partir, Leda, do entendimento do que uma CPI é e o que uma CPI pode fazer. Então a CPI não condena ninguém, a CPI não vai prender ninguém, muito menos vai fazer impeachment. Não é isso que a CPI faz. A comissão Mas parlamentar... o Renan Calheiros fica ameaçando todo mundo de prisão? Ele não é muito vocacionado para o serviço, vamos dizer assim, de relator ou de interrogador de ninguém. Mas a CPI não consegue fazer isso. Não é isso que a CPI faz. Quem estiver pensando assim vai ter uma frustração no final. No final, que a gente vai ter um relatório, né? A gente vai contar essa história. Como aconteceram as coisas, como aconteceram as negociações. E se nesse meio termo você encontra algum tipo de indício de crime, por exemplo, os desvios e fraudes nos estados e municípios, algum tipo de crime de responsabilidade aqui na esfera federal, isso tudo é encaminhado para os órgãos competentes, para a Procuradoria-Geral da República, eventualmente para outros órgãos de fiscalização. Então é isso que a CPI faz. Dentro desse escopo, eu acho que ela está indo bem. Mas o senhor, você não acha que os governadores e prefeitos que receberam verbas importantes também deveriam ser ouvidos? Sim, eu sou autor, inclusive, de requerimentos convocando os governadores. Eu acho indispensável. A gente está aguardando a decisão do Supremo com relação a isso. Pois é, mas aí o Supremo vai lá e alivia, diz, não precisa ir, não. Né? Você vê, o governador não é de Manaus, que não Isso, foi? Manaus, a crise de Manaus foi gravíssima. A mais grave, eu acho, do Brasil, individualmente, se a gente pensar num estado, né? Sim, a Acho gente que foi o já estado mais recorreu sofrido, essa né? decisão. A decisão foi concedida em favor do Wilson Lima, a CPI recorreu, tentando revisar para ter o direito de convocar o governador. Mas se a gente não conseguir avançar com o governador, vamos avançar com os secretários. Eu já apresentei requerimento convocando todos os secretários de saúde desses mesmos estados, que são os ordenadores de despesa, assinam sozinhos ou junto com os governadores. A gente não pode deixar de cumprir o que está no escopo da CPI. Porque quando instalou a CPI, instalou para apurar a ação e omissão no governo federal, mas também fraudes e desvios de verbas públicas federais em estados e municípios. Você tem que fazer o dever de casa completo. Se fizer só metade, fica parcial.
E aí a gente não está atendendo o interesse da sociedade. Na CPI, você tem uma postura, você tem um histórico, né, de polícia. Então, você sabe interrogar, digamos assim, não é? Você reconhece? São 20 anos como delegado de polícia, a gente tem que aprender alguma coisa. Pois é. Mas você fica aí com essa vozinha, você não se altera, não agride, não tem vontade de jogar uma garrafa na pessoa, nada, né? Você mantém um tom, não é? É inquisidor, é muito incisivo, né? É bem delegado de polícia, mas um delegado de polícia chique, né? Assim, porque não perde a cabeça. Não é? É, se você Você perder a acha que a sua cabeça, você experiência te atrapalha o ajudou trabalho. nisso? Hein? Você mistura um pouco de temperamento e de experiência. Se você perde o controle, você perdeu o serviço. Se você parte para agressividade desnecessária, também você prejudica o trabalho como um todo. Você não precisa brigar com ninguém para fazer uma pergunta. E a gente tem que aprender a perguntar, ouvir a resposta e interagir com essa resposta, né? É isso que a gente está fazendo ali. Alguns colegas Nem ainda todos. protestam um pouco, né? Pois é, porque a questão, a grande ciência da entrevista, na minha opinião, e aí eu tenho quase 48 anos fazendo isso, é que o grande segredo da entrevista é você ouvir a resposta do entrevistado, né? E se você Sem não ouve dúvida. a resposta, não tem nem a pergunta seguinte, né? É, vira uma leitura de questionário, aí atrapalha o fluxo. Mas eu vejo que os colegas, pelo menos a maioria deles, vem tentando melhorar nessa atividade, que não é a atividade natural do político mesmo, né? O político não pode ver um microfone e uma câmera que ele quer falar. E ele não quer parar de falar de jeito nenhum. Só que agora, com a dinâmica, as pessoas estão vendo que vale a pena preparar melhor as questões que você quer apresentar, acompanhar melhor o que está falando o depoente para ir interagindo. Não vão mudar o perfil, mas acho que estão melhorando. Acho que quase todos estão avançando. Você diria quem não está avançando? Não, né? Oi? Você nominaria quem não está avançando? Não. Não, o pessoal acompanha e vê. Tem a turma do discurso que continua usando 15 minutos e mais 5 para concluir, só para falar. Essa turma não está no lugar certo. Está todo mundo acompanhando. No começo da pandemia, porque o Brasil está muito dividido, como você sabe perfeitamente, né? Os prós e os contras, o tempo todo isso, em tudo, né? No medicamento, na política, na administração, em todos os sentidos. É um país rachado mesmo. A direita diz que a CPI foi feita para pedir o impeachment do Bolsonaro. Você acha que ela realmente foi feita para apurar fatos ou Sim. para tirar o presidente? Toda CPI tem um lado político. Então, todos na CPI vão ter uma narrativa política, né? É natural, é o Senado. Mas a função dela é de apurar fatos. E ela vem conseguindo fazer isso. Eu acredito que, muito claramente, as pessoas começam a entender que é preciso ter algum tipo de equilíbrio técnico nas coisas. Talvez um grande erro, certamente um grande erro do governo federal, foi abrir mão de ter um conselho técnico permanente, transparente e bem formado. Ele optou por aconselhamento aleatório. Pessoas que foram pinçadas com um determinado entendimento. E isso atrapalhou. Não há dúvida disso. O Brasil retardou a compra de vacinas, o Brasil investiu tempo e propaganda em medicamentos que não têm eficácia comprovada. E aí, quando as pessoas perguntam, mas isso não é uma questão de opinião? Você está ouvindo cientistas de todo lado? Ciência, sob o ponto de vista metodológico, é uma coisa relativamente simples. Você tem evidências mais sólidas e menos sólidas, que são organizadas. Todo mundo que sentou na cadeira como depoente, do governo, contra o governo, falou a mesma coisa e concordou. Todos. À exceção do Pazuello, que aparentemente não entende disso. Tem uma hierarquia, sim, nas evidências científicas. E para fazer uma política pública de saúde, eu preciso seguir as melhores evidências. Isso não se confunde com a liberdade do médico. O médico, individualmente, ele e o paciente, ele tem liberdade, ele tem autonomia. Ele não pode fazer loucuras, ele não pode receitar veneno, mas ele tem uma grande autonomia nesse ato médico particular. Mas não é isso que quem está apurando na CPI. Eu vejo muitas vezes uma confusão. O que está apurando na CPI são políticas públicas. Aquilo que é feito com o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. E você olha para fora do Brasil,
todos os países, a partir de maio, no mais tardar junho de 2020, pararam de falar de remédios e começaram a falar de vacinas. E correram atrás de vacinas. E aí são todos praticamente. As exceções você vai pensando, você vai ter o México como país mais relevante. Os demais são pequenos países mais confusos. Os outros todos seguiram. Olha, medicamentos não funcionam, como normalmente não funciona em epidemias, tem que correr para as vacinas. Isso faz uma diferença grande. Quanto mais vacinas eu tenho, menor é o número de contaminados, por consequente, de internados e em seguida de mortos. A gente errou nisso. A gente vai agora para a CPI mostrando por que errou. O Bolsonaro não é cientista, o Bolsonaro não é médico, e ele foi muito mal orientado nesse processo. Não há dúvida disso. Ninguém sentou na cadeira da CPI e teve condições de atender uma pergunta simples que eu fiz para todos. Você conhece algum estudo de alto nível de qualidade e de certificação que recomende algum remédio desses que estão no kit de tratamento precoce? A doutora Mayra Pinheiro, que é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, disse que não conhecia. A doutora Nise Yamaguchi até hoje procura, ela citou e a citação dela estava errada, ela citou um estudo patrocinado pela Fundação Henry Ford, que já tinha sido descontinuado porque não gerou resultados. A verdade é que no que a gente procura não tem nenhum tipo de estudo do nível mais elevado de confiança. Você tem pequenos estudos pensados. Mas para a política pública, eu não posso pensar um estudo. Eu gosto mais desse, eu quero fazer desse jeito. Eu tenho que ver aquilo que é mais sólido. E eu acho que esse é o grande erro. E pior, persistir no erro, teimar no erro. É incompreensível. Boris Johnson, lá no Reino Unido, ele começou nessa linha. E a partir, vamos dizer, de meados de 2020, ele muda a linha. Diz, olha, a gente pensou de um jeito, pensamos que podia gerar imunidade de rebanho natural, pensamos que não precisava correr atrás de vacina, mas a gente estava errado, vamos correr agora aqui. E correu. E esse correr salva vidas numa pandemia. O Brasil não correu como poderia. Acho que esse é Você acha que esse foi o maior erro do presidente Bolsonaro? Foi esse? Não tenho dúvida. Ele liberou muitos recursos para estados e municípios. Os estados e municípios nunca receberam tanto dinheiro. Esse é fato. Tanto que você vê que também o estado, Sergipe, tinha 6, 7 anos que não pagava o salário do funcionalismo em dia. Passou a pagar em dia. A mesma coisa aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Por coincidência, no meio da pandemia, você consegue voltar a pagar salários. Isso é feito, não tenho dúvida, do dinheiro federal que chegou nos estados. Só que mas não chegou para pagar salário, né? Chegou para incrementar a saúde, né? A liberação, Leda, de recursos foi tão grande, tão ampla, que você teve dinheiro canalizado, carimbado, saúde, mas você teve também um espaço fiscal gigante, porque a gente suspendeu o pagamento de dívidas dos estados. E com isso daí, com a suspensão, você pode fazer o que você quiser. Então, lá na formulação do orçamento de guerra, a gente falava sobre isso. Está indo muito dinheiro, está indo dinheiro sem controle, vamos inserir artigos para fiscalizar melhor esse recurso. E quem não quis naquele momento foi o Ministério da Economia, porque achou que ia burocratizar. Não foi com a má intenção, mas pensando, olha, muita burocracia e é urgente, vamos liberar logo o dinheiro e depois a gente fiscaliza. O resultado é que a gente teve em vários lugares desvios e fraudes. Então, a gente tem erros em todas as esferas. Eu tive erros federais, estaduais e municipais. A gente tem que mensurar cada erro desse e tentar criar mecanismos para que não aconteça de novo. Se o Brasil, Deus nos livre, tiver outra pandemia, tem que estar preparado para isso. Você acha que a gente pode até concluir que houve um covidão? Sim. Você tem algumas fraudes, aparentemente se repetem em mais de um estado. Você tem quadrilhas que praticaram golpes em mais de um estado. Isso tem que ser apurado. Você tem um trabalho da Federal e do Ministério Público Federal razoavelmente adiantado nisso. Nesse ponto, a CPI tem que receber esses dados, e já solicitou os dados todos. A gente já tem mais de 1 terabyte de informação, que é um caminhão de documentos, que a gente está analisando e agora descobrindo com o Supremo Tribunal até onde o Senado pode ir no tocante a estados e municípios. A gente não tem essa certeza. Nós aprovamos as convocações dos governadores e aí eles judicializaram. Então a gente está aguardando, a gente espera que essa semana o Supremo decida. É muito importante para o Brasil saber o que a gente pode fazer, porque se o Senado não puder fazer, aí vai ficar só nas costas da Polícia Federal e do Ministério Público. Mas é importante o Brasil saber, né?
E se o STF disser, não, não pode convocar governador, a CPI não pode convocar governador, fica por isso mesmo? A gente passa a confiar nas investigações que já estão em andamento e complementa pela CPI chamando secretários, reunindo esses documentos e dando mais visibilidade para isso. Porque um efeito que a CPI tem é esse, é um holofote muito grande que você coloca. Olha, está aqui, Amazonas, o seu governador poderia ter resolvido o problema do oxigênio mais cedo. E ele não resolveu. Ele poderia ter montado uma estrutura de atendimento diferente, ele não fez. Isso a gente politicamente consegue dar muita visibilidade para esses fatos. O que condenar, botar na cadeia, é a justiça, não é a CPI. E talvez, eu particularmente entendo, a gente precisa ter legislação ainda mais firme em alguns pontos, unindo com mais gravidade quem pratica desvios e fraudes em plena pandemia, com as pessoas morrendo. Qualquer pena é pequena para esse povo, tem que ser a pena mais alta que a gente possa colocar. E mecanismos de gestão. Então, eu tenho que retomar alguns conselhos que o começo do governo Bolsonaro extinguiu. O Brasil tinha muitos conselhos, eram milhares de conselhos. E aí ele deu uma canetada e acabou com esses conselhos, praticamente todos. Nessa de acabar, naquela expressão popular, ele jogou o menino recém-nascido junto com a água do banho. Porque tinham conselhos técnicos que eram importantíssimos, como é o caso do Conselho de Aconselhamento do Ministério da Saúde. Tem que existir, tem que ser público, tem que ter ata pública, as pessoas têm que poder interagir e fiscalizar, para poder saber se as escolhas são as melhores. Porque é o nosso dinheiro e são as nossas vidas. E isso a gente perdeu nessa pandemia, não funcionou. Continua sem funcionar adequadamente. Nós perguntamos ao ministro Queiroga e ele não soube indicar o nome de uma especialista ou de um especialista da área de epidemiologia. Então a gente está combatendo uma epidemia sem especialistas da área. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Já vai para quase 2 anos de pandemia. Então a primeira coisa é monta um corpo técnico, público, transparente. A imprensa fiscaliza, a sociedade acompanha. E aí você vai ter as melhores soluções. Facilita a vida de todo mundo, inclusive do presidente da República. Porque do jeito que ele escolheu fazer, ele tem que confiar, ele acaba confiando em pessoas que não necessariamente são capacitadas. Na equipe do Pazuello, praticamente você não tinha, tomando decisão, ninguém efetivamente da área de saúde. A gente acompanha os e-mails de negociação com a Pfizer, por exemplo, e é uma negociação que foge do razoável. Você tem um militar, que é o Elcio, Coronel Elcio Franco, Caveira, operações especiais, negociando vacina. Você tem um advogado que é criminalista, negociando vacina. O resultado é que a gente acabou contratando 1 ano depois e mais caro. A gente não economizou dinheiro e a gente não economizou vidas. Então, ninguém vai me dizer que isso daí é justificável, porque não é. Não é. É, no mínimo, muita incompetência. Só que no meio de uma pandemia, essa incompetência mata. Então, a gente tem que modular essas responsabilidades, programar lei para evitar que aconteça e deixar que os órgãos de fiscalização façam as punições que entenderem que são adequadas. Mas há um discurso muito feroz também na CPI, né? Um discurso que diz, que me lembra um pouco uma frase do Figueiredo, eu prendo e arrebento, porque é uma coisa meio violento demais. O senador Renan Calheiros ameaça prender o general, ameaça prender o Weingarten, o porta-voz. Eu não estou defendendo nem o Pazuello, nem o Weingarten, mas o tom dele é um tom muito agressivo. A postura das pessoas, dos senadores com a doutora Nise Yamaguchi, que é uma mulher que tem um currículo respeitável, porque o conhecimento tem que ser reconhecido. Quer dizer, quem não gosta do conhecimento, quem tem raiva do conhecimento, né, se ofende, quase que se ofende com a cultura do outro, não é uma pessoa boa para julgar. Não é? Porque ela é uma mulher de um currículo importante, ela tem respeitabilidade. Sim, ela é uma oncologista reconhecida. Pois é, então não pode ser tratado, quer dizer, nem ela nem ninguém. Na verdade, vamos combinar, a gente tem uma tradição de truculência, né, nos interrogatórios no Brasil, não é? É verdade. Você foi da polícia, você sabe disso. Firmeza com grossura. Não precisa ser grosso para ser firme. Não precisa de nada disso. Mas é uma coisa assim. Você pega um depoimento como a doutora Nise. A doutora Nise, ela negou coisas filmadas. Ela, enfim, ela
distorceu, omitiu o tempo inteiro. E isso acaba desestabilizando quem está ali. Só que é mais ou menos como o trabalho de polícia. O fato do cidadão lá cometer um crime não me dá o direito de cometer um crime contra ele. Me exige que eu vá cumprir a lei e prender. Enfim, indiciar, viabilizar. No caso da doutora Anísia Yamaguchi, ficou muito claro que ela persiste falando sobre assuntos que aparentemente ela não se prepara adequadamente para fazê-lo. Então a pergunta aqui, fui eu que fiz a pergunta para ela sobre estudos. Eu digo, a senhora pode mostrar um estudo? Não precisam ser 10, 15, não, um só. E ela não conseguia responder. Ela levou um carrinho de papel, que seria um estudo, segundo ela, e ela folheava aquilo e ela não sabia encontrar nenhum. E quando citou um estudo que não tinha o resultado que ela dizia. Então isso é muito complicado de lidar, porque claramente essa testemunha é despreparada, não é o caso dela, ela tem preparo, então ela está escolhendo o mecanismo para tentar enganar a CPI. Mas ela também pode ter ficado muito nervosa, né? Mas mesmo depois disso, ela não conseguiu apresentar, Leda. Não conseguiu apresentar porque não existe. O pessoal insiste em citar estudos que ou foram descontinuados, ou não existem, ou são estudos publicados em revistas científicas de pequena expressão. E assim vira uma teoria conspiratória, que é muito importante a gente botar o pé no chão e tentar analisar se isso é viável. Será que todos os países relevantes do mundo decidiram deixar o seu povo morrer, decidiram prejudicar a sua economia porque não queriam usar um remédio, ou porque não queriam testar um remédio? Não é verdade, é o contrário. Esses testes foram realizados justamente nesses países. Eles testaram muito rapidamente, testaram em grande volume, e falaram, isso aqui não dá, a hidroxicloroquina não dá esse efeito, o antibiótico é para ser utilizado só se você tiver realmente um risco de infecção por bactéria, porque ele não serve para vírus. Então, isso tudo foi sendo acumulado como conhecimento muito rapidamente e de uma forma sólida, instituições grandes, testes com revisão por par, com toda a metodologia controlada. E quem defende os remédios ficou para trás e continua falando a mesma coisa que falava antes. Virou uma briga de opinião. Quando não é para ser opinião. Ciência não é opinião. Opinião é isso que a gente faz aqui. Política, jornalismo, direito, aí é opinião. Mas ciência médica, farmacológica, não. Aí já não é questão de opinião. Você pode até ter uma opinião inicial, você vai testar essa opinião dentro de uma metodologia científica, revisada por alguém, e aí você vai ter uma informação consolidada. E isso, no caso da Covid, vem... Eu passei pela Covid, né? Fiquei internado 13 dias. E você vê que claramente os protocolos vão melhorando. Então, meu irmão hoje está saindo da Covid, meu irmão mais novo. Ele já não precisou ficar internado. Mas ele fez mais exames do que eu fiz e o tratamento começou de uma forma mais rápida, mais efetiva. Então, os protocolos estão melhorando. Estão melhorando por quê? Porque você já tem um acúmulo de conhecimento. Mas você deve ter tomado antibiótico e corticoide, não? Eu tomei, eu fiquei 10 dias internada, mas tomei corticoide. Isso. Porque lá... E tomei aqueles para trombo, aquela Clexane, aquelas coisas. Isso, você deve ter tomado também, não tomou? Anticoagulante, antibiótico e o anti-inflamatório, os corticoides, mas em ambiente hospitalar, porque o volume que vai fazer alguma diferença para a Covid você não consegue tomar em casa, sem estar monitorado. Então, assim, o risco que a gente tem de sair oferecendo remédio, sugerindo remédio para as pessoas que não vão estar monitoradas, não vão estar acompanhadas, vão estar em casa, é muito grande. E, principalmente, ele gera uma sensação de que a pessoa pode se expor. Mas, olha, eu posso sair, eu posso ir para uma balada, eu posso fazer qualquer coisa, porque se eu ficar doente, tem um remédio, eu vou tomar o remédio e vou escapar. E não é assim, infelizmente. A gente hoje tem um número de quase 500 mil de brasileiros mortos. E tão grave quanto isso, eu tenho milhões de brasileiros que passaram pela doença e que têm algum tipo de sequela. Então, agora, eu passei 60, 70 dias que eu saí da internação. Fiz ontem fiz hoje pela manhã uma tomografia de controle. Eu ainda tenho lesões no pulmão. Eu vou ter que continuar fazendo o uso de corticoide. E eu não precisei sequer ser entubado. Meu caso foi grave, mas eu não precisei ir para o tubo. Então, as pessoas têm que entender que a Covid ela é muito grave. Não só aquelas 500 mil pessoas que morreram, mas seguramente eu tenho milhões de brasileiros que ficaram com sequelas, com problemas no coração, no rim, ou nos pulmões. Há muitas sequelas, realmente. A doença deixa sequelas. A doença ela é muito insidiosa, né? Ela é
insidiosa, ela é provocadora. Eu sou muito mais velha que você, fiquei 10 dias no hospital. Não cheguei, graças a Deus, na intubação, mas tive até o oxigênio de alto fluxo. Fiz a tomografia depois, não registrei nada. Tenho feito de 2 em 2 meses o anticorpos neutralizantes. Isso. Para ter um controle, né? Vou fazer amanhã de novo. E fico aí nessa novela das 8, né? Sem saber como é que vai ser, se pega de novo. E a vacina controla, não controla? Controla que quantidade, né? Porque nenhuma vacina é 100%, ok. Mas eu sempre tomei a vacina anual de gripe, aquela que eu também já tomei esse ano. Isso. Que todo mundo toma, né? Todas as velhinhas e os velhinhos tomam. E não gripei nunca, então eu espero não gripar esse ano também. Já tomei, mas é tudo muito, muito delicado em momentos de pandemia, né? Você acredita sinceramente que o presidente Bolsonaro é responsável por aquele número de mortos que o relator todo dia fala? Não dá para atribuir para o Bolsonaro a responsabilidade total, mas dá para afirmar hoje que ele poderia ter salvado vidas. Ele poderia ter sido um melhor gestor, ele poderia ter sido um melhor presidente. Como é que ele seria melhor gestor? Se ele comprasse vacinas mais cedo? Como é que seria? Se ele se cercasse de um cuidado técnico maior. Então, ele muito rapidamente transformou numa briga ideológica. E aí o cara já começa a errar. Ele tinha que ter um corpo científico melhor ao lado dele. Ele optou pelo Osmar Terra, que é político, é um médico, mas é um político. Ele rompeu rapidamente com o então ministro Mandetta e a equipe dele toda. Ele deixou de prestar atenção nos aliados dele internacionais, porque o Trump fazia discurso assim a favor de remédio, mas é o grande responsável, o Donald Trump, pela aceleração das vacinas. Foi o programa americano que acelerou e viabilizou a vacina da Pfizer, da Moderna, com grandes investimentos, enormes investimentos nisso. O Netanyahu em Israel... Apesar do Dr. Fauci, né? Essa história ainda vai feder muito. Tem que ficar mais clara ela, né? Você tem um vazamento... Toda vez que você tem vazamento de e-mails, lembra muito a Vaza Jato, né? Você não tem como dizer se aquilo é verdade ou não é. Mas há indícios, né? Como vocês falam na polícia, há indícios. Você tem que esclarecer melhor. Então, assim, o Bolsonaro abriu mão de seguir os exemplos dos parceiros ideológicos dele. Eu perguntei sobre isso para o doutor Elcio. Olha, como é que vocês vão a Israel para conhecer um spray nasal e vocês não aproveitam para ver o programa de vacinação deles, o programa de testagem em massa? Porque isso foi o que funcionou em Israel. Israel pagou mais caro pela vacina, mas pagou mais caro para receber primeiro. O Brasil pagou mais caro e recebeu depois. Então, errou demais, não tenho dúvida em dizer isso. Jair Bolsonaro errou muito. Mas isso não quer dizer que você tenha que atribuir para ele 500 mil de mortes. Não dá para fazer essa conta. O que mata a pessoa é o vírus. Mas você consegue melhorar muito o atendimento com uma gestão profissional que Bolsonaro não fez. Você se desligou do Cidadania? Eu comuniquei ao Cidadania que vou me desfiliar nos próximos dias por conta de um fato pontual, mas na minha opinião muito grave. O Cidadania entrou, uma ação elaborada pelo meu gabinete, contra aquele chamado orçamento secreto, que nada mais é do que uma distribuição de recursos públicos através de pedidos políticos, troca de favores políticos, toma lá da cá. Politicamente, você interferir no orçamento não tem problema, porque é assim no mundo inteiro. Mas você fazer isso de forma oculta, então o que acontece? Tem parlamentar do PT que recebeu dinheiro do orçamento secreto. Então, ele, para o eleitor dele, ele é da oposição, mas aqui, quando você consegue abrir a caixa preta, ele recebeu recurso. Então, isso é real, você tem certeza? Real, absoluta, 100%. Tem os documentos disso. Então, o que a gente pede na ação? Que tenha transparência. A gente pede para essa execução, cria critérios de transparência para que as pessoas possam fiscalizar. Fiscalizar para não ter corrupção, porque tem indícios fortes de corrupção na ponta. Então, tem o mesmo trator comprado no mesmo dia por valores muito diferentes, por exemplo, e em localidades totalmente diferentes daquelas onde o parlamentar tem atuação. Então, tem um cara que está lá no norte e manda verba para o Paraná. E isso chama atenção, porque pode ter um indício forte de um ilícito.
E a transparência para o eleitor também, porque também é muito importante. Tem que começar a ter um eleitor mais consciente de tudo que acontece em Brasília. Brasília é uma mega caixa preta. E aí a gente entrou com a ação para dar transparência. Para nossa surpresa, o Roberto Freire, presidente, que é um cara honesto, não tem envolvimento nenhum com isso, me liga para dizer que a bancada da Câmara dos Deputados estava pedindo que desistisse da ação. Eu disse ao Roberto que, primeiro, juridicamente isso está errado, essa desistência está errada, e politicamente é um escândalo, porque se você entra com uma ação um dia reclamando do orçamento oculto e desiste 2 dias depois, o que as pessoas vão falar? Como é que eu vou explicar isso para o eleitor? Que eu me enganei? Que era uma brincadeirinha no Supremo? Não é, eu não sou assim, minhas coisas são muito objetivas. Então disse, olha, desse jeito para mim não dá. Hoje, a relatora, que é a ministra Rosa Weber, já comunicou que não pode aceitar a desistência. O assunto é muito sério. Não cabe desistência nesse tipo de ação. Então, assim, infelizmente escolheram passar vergonha 2 vezes. Eu respeito muito o pessoal de cidadania, tenho vários amigos. Elisiane Gama, que é minha colega aqui no Senado, é uma parceira, ela me pediu que conversasse com ela pessoalmente, porque acabou não ter a oportunidade de conversar, vou conversar com ela amanhã ou quarta-feira. Ela agora vai ter até um assento nessa CPI, não é? Isso. Não foi decidido isso hoje, ontem? Já está decidido há algum tempo. Ela, logo no começo, porque a gente tem senadoras brilhantes, né? Tem a Leila, a Elisiane, a Simone Tebet, a Cátia Abreu, que são mulheres que realmente se impõem. E elas não foram indicadas pelos partidos para a comissão. Só que no começo dessa gestão do Rodrigo Pacheco, ele criou um espaço para a bancada feminina, uma liderança, uma estrutura mais ou menos igual dos partidos, dos blocos partidários. E através dessa liderança, elas conseguiram atuar na CPI de uma forma tão positiva que elas passaram a figurar no roteiro de perguntas, como titulares e suplentes, inclusive apresentando requerimentos. Elas só não têm direito a voto, que voto só os titulares, que são apenas 11. Então, os suplentes, eu sou suplente, eu não voto. Eu apresento requerimentos, eu faço questionamentos, discuto politicamente a questão, mas na hora de votar, eu não voto, a não ser que o titular se ausente. Então foi um avanço grande. A Elisiane está atuando como representante da bancada, inclusive junto ao grupo majoritário, que tem traçado os caminhos da CPI. E tem alguma mulher com direito a voto? Não. Não foram indicados pelo partido. É impressionante isso, né? É de um ridículo isso. Não é absurdo, porque... A mulher ainda precisa se impor. Infelizmente, ela tem que brigar pelo espaço, ainda hoje. Mas eu posso dizer que as nossas senadoras fazem isso com... São de briga, né? Tá. Bom, mas enfim, você vai conversar com a senadora Elisiane e há uma possibilidade de ficar no Cidadania, não? Hoje eu diria que não. Mas eu tenho que ter o respeito de ouvir essas pessoas, né? Repito, são pessoas honestas, mas que cederam a uma argumentação que para mim é eticamente questionável e juridicamente absurda. Mas se o processo vai ficar... explicar. Mas o processo não vai ser retirado do Supremo, não é? Não. Eles pediram para tirar, o partido foi lá e... Pois é, o partido aceitou tirar, mas a ministra Rosa Weber não aceitou. Então, o trabalho do seu gabinete continua lá. Continua valendo e a gente vai continuar acompanhando, porque o orçamento... não é brincadeira. O Brasil tem muito recurso para aplicar. Eu moro no estado do Nordeste, menor estado da federação. No meu estado ainda tem municípios que sofrem com falta d'água a ponto das pessoas dependerem de carro-pipa. Mas o orçamento está aí. O orçamento que nós temos tem toda a condição de resolver esse problema. Por que não resolve? Porque a política vai e coloca no seu reduto, pensando em voto. Então, o orçamento é uma coisa muito séria. A gente tem que ter clareza, transparência. E da minha parte, a briga não para. A gente vai brigar por isso sempre. Mas aí vai acabar o requerimento, o processo, não sei como chama, existindo, acaba a razão do senhor de você sair do Cidadania. Tem um ponto aí, Leda, que é o processo de tomada de decisão. A gente tem que deixar esse processo de decisão uma coisa mais transparente e legítima. Assim, eu vou entrar com ação, eu entendo perfeitamente um partido que diga, não quero entrar com ação. Tem vários partidos que não judicializam, acho que a maioria, inclusive, por interesses políticos, enfim, por entendimento ideológico. Mas se eu decido entrar com ação, não posso simplesmente decidir que vou desentrar com a ação. Isso aí não existe, entendeu? É um erro grande de condução, de liderança e de governança, para ser mais preciso nas palavras. Eu acho que isso precisa ser corrigido, porque o Cidadania é um partido com muitas qualidades.
você não tem gente envolvida em escândalo, você tem um partido que foi caminhando para o centro, começou como um partido de esquerda, era o Partido Comunista, e ele veio caminhando para o centro, buscando um diálogo e sempre com viés muito de ética. Então essa decisão, para mim, foi uma grande surpresa e uma decepção. A gente tem a obrigação de conversar, continua conversando, mas hoje a decisão é de saída. A não ser que a gente tenha uma mudança de cenário muito significativa que eu não vejo acontecer nesse momento. Você acha que o Brasil tem bons partidos? Não. Infelizmente, não. Nenhum partido é perfeito. E nem nenhum partido é dono do monopólio do mal. Então, assim, a gente identificou muito o PT com a corrupção. O PT não inventou a corrupção, o PT não abandonou a corrupção. O PT participou desse banquete numa posição de chefia ao longo de 16 anos, os governos Lula e Dilma. Mas a corrupção está aí há muito tempo. O sistema político brasileiro é viciado em dinheiro. A verdade é essa, as campanhas são milionárias. A manutenção política é milionária. Esse dinheiro vem de onde? Ele não brota da pedra. Ele vai sair dos contratos superfaturados, das fraudes. Então você cria um mecanismo que é negativo. A gente precisava muito no Brasil de uma reforma política, onde você reduzisse o custo das campanhas e desse uma transparência gigante. Porque aí você ia saber, olha, eu estou votando no Zezinho, e a campanha do Zezinho custou 100 mil, e esse 100 mil veio daqui, da doação da Dona Maria. Claro. No Brasil não é assim. No Brasil você vai ter uma conta fictícia que vai dizer, olha, a campanha custou 2 milhões, já é um absurdo. Esses 2 milhões saem do meu bolso, que é recurso público, fundo partidário e fundo eleitoral. Então você paga por campanha de candidatos que você não concorda. Você dá dinheiro para ideologias que são contrárias às suas. Você não concorda. E você ainda tem o Caixa 2, que não é fiscalizado adequadamente. Você tem uma ideia, Leda? O governador do meu estado foi cassado após a campanha e a eleição dele, ele foi para a reeleição, ele foi reeleito, ele foi cassado pelo TRE. Até hoje o processo não foi julgado. Eu tenho um colega deputado federal por Sergipe, que tem a base em São Paulo, mas se elegeu em Sergipe, que tomou posse preso. Ele tomou posse como deputado na cadeia. No Rio de Janeiro, vários tomaram posse na cadeia. E os processos não acabam. Então, esse cara vai para a reeleição. Ele continua num cargo importante, decidindo para onde vai o seu dinheiro. E é eleito dentro desse sistema. Então, a gente tem um problema no sistema político brasileiro que tem que ser corrigido. Porque se você não permite que as pessoas participem em condição de igualdade, não é democracia. É um fingimento de democracia. E aí não serve a ninguém. É triste porque a gente precisa fazer todas as reformas. Sim. A reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma política, todas as reformas. Sim. A gente tem um passivo muito grande de coisas que são proteladas ou que são mal feitas. Mas talvez, assim, para dar uma sugestão, a primeira reforma é do eleitor. Então, por exemplo, o Senado fez uma reforma grande. O Senado fez a maior renovação da história em 2018. E é importante que a cada eleição o eleitor entenda, olha, eu não concordo com essa política que está aí, eu quero uma política diferente. Vai encontrar alguém da sua ideologia, de esquerda, de direita, tanto faz, mas alguém que tem independência. Mas decente, né? Alguém decente. Se não tem capacitação, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer vai discutir privatização da Eletrobras ou SUS, sem ter o mínimo de capacitação? É difícil. Porque as equipes não têm obrigação de ser técnicas. Então você tem dinheiro para contratar uma equipe top. Você pode contratar os melhores profissionais. Mas a prática brasileira, e a lei permite, faz com que o cara contrate cabo eleitoral, amigo, parente, isso para não falar das rachadinhas do dia a dia. Então isso tudo prejudica muito a qualidade final. E o impacto é no nosso bolso, é na nossa saúde, na educação, na segurança, porque essas pessoas sem capacidade estão sentadas em cadeiras importantes definindo a política do Brasil. E nós temos um potencial gigantesco, a gente vai viver agora um novo boom de commodities, ou seja, o mundo vai voltar a acelerar sua economia. E o Brasil é um grande fornecedor, mas se eu não canalizo isso bem, em boas políticas, esse dinheiro se perde, como já se perdeu várias vezes na nossa história. Nós já desperdiçamos várias chances. Só que nosso tempo vai ficando cada vez mais curto, nossos problemas vão agravando. É, o Brasil do futuro, que eu era jovem e ouvia, continua sendo o Brasil do futuro. Você não acha que o presidente do Senado, que eu achei que era uma lufada de ar, assim, bacana e tal,
De repente, estou achando ele tão apagado. O Rodrigo é um político, primeiro, muito qualificado. Ele é um advogado bastante qualificado, mas ele faz muito aquela política que a gente chama política mineira, não à toa, ele é de Minas, mas mineira no estilo. É um político que fala pouco, é um político que evita grandes polêmicas e que faz uma conduta e um mandato mais, como é que eu vou dizer, com menos destaque, do seu ponto de vista de mídia. Mas é um cara ainda muito novo, ele é mais novo que eu, o Rodrigo. Então, acho que está sentado numa cadeira importantíssima, com uma responsabilidade gigante. Ainda tem coisa para fazer, ele tem espaço para melhorar. Eu acho que tem muito Qual espaço. seria a prioridade, na sua opinião? Eu acho que ele tem Agora. que reorganizar o nosso pacto federativo. A gente tem que sentar todo mundo, como se fosse uma escolinha aí, para organizar, entendeu? Olha, o Executivo Federal, o Presidente da República, cabe nesse espaço. Os governadores nesse, os prefeitos nesse, e todo mundo com suas responsabilidades. E o STF naquele. Naquele. Não. Então, aí sim você tocou perfeitamente num ponto onde o Senado tem super responsabilidade, porque o Senado é a casa que aprova o ministro Supremo, Uhum. o Senado é a casa que pode investigar e tirar o ministro Supremo. Nunca fez isso na história. As sabatinas de ministro normalmente são uma brincadeira. São uma coisa, né, uma conversa fraterna. Conversa de amigos. Né? Tanto que alguns ficam incomodados quando você faz um questionamento mais firme em cima de currículo, em cima de compromissos. Então, o Senado tem que amadurecer e cumprir o seu dever, porque senão a República fica torta. Eu tenho um Supremo hipertrofiado, que não pode ser questionado, que não pode ser de forma nenhuma confrontado. Um Executivo que, no papel, tem muito poder, mas que não consegue desenvolver tão bem, e um Legislativo que está sem foco. Então, a nossa República é essa. Mas a gente tem que ajustar isso democraticamente. A gente tem que ir pelo voto e corrigindo isso, colocando cada vez mais gente limpa, mais gente preparada, cobrando algumas coisas que são relevantes. Então, por exemplo, eu tenho um caso hoje que, passada a pandemia, eu pelo menos vou dar muita atenção. Eu não posso ter um ministro do Supremo que é delatado e que participa do julgamento para cancelar, para anular essa delação. Isso nenhum livro de direito permite. Nem aqui, nem na China. Não existe. Só que é inacreditável, assim, né? Corre solto, porque ninguém tem coragem para questionar, ninguém para ver como é que faz. Então, passado um pouco essa questão da pandemia, que a gente tem a esperança de que a gente tenha agora um fluxo de vacinas maior, que a gente consiga ter uma retomada, essa é uma bandeira que a gente vai voltar a discutir. A gente tem que ter uma comissão parlamentar para discutir a atuação do Supremo. Tecnicamente, respeitosamente, tem que entender por que tem ministro que se porta como milionário, porque o salário é muito bom, mas você não fica milionário, não vira milionário com salário bom. Como é que você tem vínculo com empresários? Se é normal você ter ministro tomando café, jantando, almoçando, bebendo, com pessoas que são investigadas, são poderosas, mas são investigadas. Porque o juiz da comarca lá do interior, se ele fizer isso, ele é afastado. Nossa! Na hora. Aqui não, é normal. Faz parte da dinâmica de Brasília. A gente tem que mudar a dinâmica de Brasília. Essa acho que é a parte mais difícil de todas. De todas as reformas. Isso que a gente veio, né? Senão sempre vai ser um fingimento. Se você não vai ao ponto central do problema, você só está gastando energia. E para gastar meu tempo, eu preferia estar em Sergipe com a família, enfim, com o meu trabalho normal. Eu vim para cá, para Brasília, para tentar mudar esse negócio. Vou me esforçar ao máximo. Naquela orla lá maravilhosa de Aracaju, não é? Era muito melhor. Comendo castanhas e sendo feliz. Você tem esperança? Você acha que que um dia a gente vai atacar essas problemáticas todas? Acho que sim, eu tenho muita esperança, porque a gente tem que passar por um processo educacional. As pessoas têm que entender que, se você entende, você tem um poder muito grande a cada 2 anos, que é o voto. Na hora que você entende o que você pode fazer com esse voto, você ganha a viabilidade de mudar as coisas de verdade. Mas não é uma coisa automática, principalmente, não tem salvador da pátria, ninguém vai fazer isso sozinho, ninguém. Toda vez que a gente votou em salvador da pátria, a gente deu mal, não pode. Tem que ver que é uma coisa de processo, de educação, sociedade mais madura, de melhores escolhas.
E aí eu acho que a gente consegue chegar. Eu tenho esperança, eu tenho que trabalhar, eu tenho 3 filhos adolescentes, eu preciso ter esperança. Tomara que você veja isso. Eu confesso que eu já perdi a esperança de ver essa mudança. Mas eu tenho neto até, então estou torcendo para Isso, isso dar certo. Eu preciso que isso dê certo um dia, exato. esse país. Tá É para isso certo. que eu trabalho. Bom trabalho, então. E muito obrigada por ter perdido esse tempo aí, ou me dedicado esse tempo e compartilhado com a gente essa conversa. Muito obrigado. Eu agradeço. Abração para você. Saúde. E sorte. Obrigado. Saúde e sorte para você também.